questão 9F da folha de matemática. Então vamos lá. O enunciado da pergunta: resolva as equações para 2π maior que x e x maior ou igual a zero. Então, aqui vemos a questão 9. Resolva as equações para 2π maior que x maior ou igual a zero. Esta informação aqui, ela nos diz que os ângulos que a gente tem que achar são só na primeira volta. Então, a gente pode eliminar o resto da equação, que no caso seria k2π, a equação normal, se fosse para todas as voltas, todas e qualquer volta, mas não. É só para a primeira volta, então a gente vai eliminar esse k2π. Então, vamos partir para a conta. Então, esta é a 9F. Primeiro, o que a gente pode começar aqui na questão? A gente pode ver que esse 3 está multiplicando todo o resto aqui, todo esse resto. Então, a gente pode fazer a nossa querida distributiva. Então, vamos lá. 3 tangente ao quadrado de x menos 3 igual, e continua com o resto. Então, a partir daqui, a gente pode perceber que a gente tem os três A partir deste ponto, a gente pode perceber que a gente tem três itens básicos para a equação de segundo grau. A gente tem uma variável ao quadrado, a gente tem uma variável e a gente tem o número sozinho, que no caso é o ax ao quadrado, bx e c. Então vamos lá. Então, uma equação de segundo grau, ela tem que estar igualada a zero. Então, a equação aqui está igualada a zero, a gente só precisa colocar a expressão para o outro lado. Então vamos fazer 3 tangente ao quadrado de x menos 2 raiz de 3 tangente de x menos 3 igual a zero. Aqui o número ficou negativo por razões óbvias. Quando passa para o outro lado do igual, ele fica com um sinal inverso. Então vamos lá. Para a conta não ficar tão difícil, porque a gente vai ter que fazer uma Bhaskara, para a Bhaskara não ficar tão difícil assim, a gente pode substituir este termo, esse TG. Este tangente de x, a gente pode substituir para qualquer letra, para ficar mais fácil. Por exemplo, um A. Então, se a gente reescrever a fórmula, a gente pode colocar 3a ao quadrado menos 2 raiz de 3a menos 3 igual a zero. Percebe que agora ficou muito mais fácil para fazer, porque você já está familiarizado com isso. Só que em vez do lugar do a é x. Então, vamos partir para a conta de Bhaskara agora. A partir de agora, é só uma Bhaskara normal. Então, vamos lá. Então, o x, que tem que ser igual a alguma coisa, é menos b. Então, fica mais 2 raiz de 3, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 2 raiz de 3, aqui continua com menos, ao quadrado, menos 4 vezes a, que é o 3, vezes c, que é um menos 3. E toda essa expressão aqui sobre 2 vezes a. X é igual a 2 raiz de 3, mais ou menos a raiz de. Aqui vai ser elevado ao quadrado normal. Todos os números aqui vão ser elevados ao quadrado. No caso, então, o 2 ele vai ser 4 e a raiz de 3 vai ser a raiz de 9. Menos 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. 36. E tudo isso aqui sobre 6. Então, vamos trabalhar de novo. 2 raiz de 3, mais ou menos a raiz de. A partir daqui, a gente pode perceber que a gente tem uma raiz de número inteiro aqui. A gente tem uma raiz que ela pode
ser... Como é que se diz? Uma raiz que pode ser feita, no caso. Então, 4 vezes... Porque 4 sempre tá, quando tem assim, ele sempre está multiplicando. 4 vezes 3 mais 36 sobre 6. X é igual a 2 raiz de 3, mais ou menos a raiz de 4 vezes 3, 12. 12 mais 36, 48. Sobre 6. A partir daqui, o negócio fica um pouco mais complexo. Porque esta raiz, ela não é uma raiz exata. Então, a gente não pode simplesmente tirar ela. A gente tem que fatorar ela. Então, a gente põe aqui do lado 48 e vamos fatorar o 48. Termina com 8, o número par, então dá divisível por 2. 2, 48 dividido por 2 é 24, outro número par, divide por 2, 12, outro número par, por 2, 6, outro número par, por 2, por 3, e aqui tem outro 3, e aqui fechou. Aqui a gente já fatorou o 48. Então, a gente pega os pares de mesmos números e a gente bota para fora da raiz. No caso, fica 2 vezes 2. E o que sobrou aqui, que está sozinho, continua dentro da raiz, que vai ser o 3. Então, aqui 2 vezes 2, 4. Então, 4, raiz de 3. Essa é a versão simplificada da raiz de 48. Então, com essa informação aqui, a gente pode continuar a conta. Então, vamos lá. Para o x, vamos para o x uma linha, vai ser igual. Então, aqui, x uma linha é igual a 2 raiz de 3 mais o 48 fatorado, que é o 4 raiz de 3, todos sobre 6. Aqui, esses dois números podem ser somados, porque tipo, eles são iguais, a raiz é igual, então é como se fosse o mesmo número. Então, esses dois podem ser somados, que vai dar 6, raiz de 3, e continua sobre 6. Então, como é o mesmo número em cima e embaixo, a gente pode cortar e só vai ficar a raiz. Então, só vai ficar o x uma linha, só vai ficar a raiz de 3. Então, vamos para o x duas linhas. X duas linhas é igual ao 2 raiz de 3 menos o 4 raiz de 3, que é 48 fatorado, sobre 6. Isso vai ficar igual. Mesmo número, só que dessa vez ele vai ficar menos 2 raiz de 3. Por quê? Porque o 4 ele é um número negativo, só que ele é maior que o 2. Então, menos 4 mais 2, menos 2, sobre 6. E aqui ele é simplificável. Ele dá de dividir por 2 e dá de dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. E não precisa aparecer, então continua menos raiz de 3 sobre 3. Então, o nosso x uma linha deu raiz de 3 e nosso x da linha deu menos raiz de 3 sobre 3. Agora, a gente só tem que ver os números que dão aqui nesses dois. Ok? Então vamos lá. Para a solução. Então, qual é a solução para este problema? Como a gente viu, o x uma linha, ele tinha dado raiz de 3 e o x das linhas deu menos raiz de 3 sobre 3. Se a gente pegar a nossa reta das tangentes no nosso círculo trigonométrico, a gente pode ver que existem 4 números que batem com esse. Então, para cada x' que a gente tem aqui, a gente tem 2 resultados para cada um. Então, no x uma linha, que é a raiz de 3, aqui o x pode ser igual a 4π sobre 3 i barra ou π sobre 3. Esses dois resultados aqui, eles têm uma tangente de raiz de 3. Então, eles já entram na nossa solução. E para o x duas linhas, que é igual a menos raiz de 3 sobre 3, nós temos o x, que é o 5π sobre 6, i barra ou
o 11 pi sobre 6. A partir dessas quatro ângulos, a gente pode fazer a nossa solução. Então, aqui a solução é igual a 4π sobre 3, π sobre 3, 5π sobre 6, 11π sobre 6. Então, fechou. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.